vocês estão. Eu espero que vocês estejam bem, se cuidando e vamos que vamos, porque a vida continua e temos que estudar. Hoje eu quero falar um pouco daquilo que eu já tinha falado na última aula. A nossa introdução era sobre o desenho e a importância do desenho para o homem. O desenho é também uma forma de comunicação não verbal, mas através do desenho o homem consegue se comunicar. E sempre foi assim. Eu falei, né, dos homens pré-históricos, da Era da Caverna, que faziam a famosa arte rupestre. Eu espero que vocês já tenham pesquisado sobre o assunto, porque é muito interessante. Se você ainda não fez, corre na internet, vai lá e dá uma pesquisada. Tá? Hoje eu vou falar um pouco mais sobre o desenho, vamos continuar nesse assunto, porque o homem ele se comunicava através do desenho, mas o desenho não acontece de maneira desordenada. Existe um padrão, uma ordem que precisa ser seguido. O primeiro item básico do desenho é o ponto. Tudo tem um começo, galera, e o desenho começa através de um ponto. O ponto é um elemento visual muito importante, é o primeiro. É através dele que vão surgir todos os outros elementos visuais, como a linha, que eu vou falar depois a respeito. Podemos dizer então que o ponto é o elemento mais importante para a construção de um desenho. Como eu falei, tudo começa a partir de um ponto. O ponto pode ser classificado em 3 tipos. É o ponto geométrico, o ponto físico e o ponto gráfico. O ponto geométrico é mais fácil de ser identificado. Ele sempre vem acompanhado por letras que vão te levar de um ponto ao outro. O ponto físico, ele tem altura, volume, ele tem forma, tá, galera? E o ponto gráfico, eles são pontos que juntos eles têm uma representação. Em 1886, surgiu um carinha chamado Georges Seurat, que apareceu com um estilo totalmente novo e diferente de qualquer coisa que se via na época. Ele pegou o desenho, uma pintura, e fez a sua composição composta de pequenos pontos bem juntinhos um do outro. Era todo assim, todo feito de pontinhos. Essa técnica se chamou pontilhismo. Ele fez a exposição e um crítico francês da época que estava lá vendo a exposição, ele observou e disse: "Uau, isso é muito diferente". E a partir daí, esse crítico francês lançou um novo nome de estilo para a época, que foi neo-impressionismo. O bacana dessa técnica do pontilhismo é que não usava-se misturas, tá? Vamos lembrar das cores primárias, cores secundárias. As cores primárias são as cores puras, aquelas que nós não conseguimos através de nenhuma mistura, que é o vermelho, o amarelo e o azul. O bacana da técnica do pontilhismo é que não tinha mistura. Por exemplo, Georges Seurat queria laranja, então ele não misturava o amarelo com o vermelho. Ele fazia um pontinho amarelo e bem ao lado dele um pontinho vermelho. O espectador vendo ao longe esse quadro tinha a impressão de estar vendo a cor laranja, porque as duas cores, através da nossa vista, misturava e o espectador conseguia ver o laranja. É muito bacana essa técnica. Existe também artistas que fazem um ponto um pouco separado do outro, tá? Mesmo assim, é a técnica do pontilhismo, mas ele já não consegue dar essa sensação de mistura de cores, vendo ao longe, né? Já que eles estão afastados. Mas é muito bacana ver os trabalhos de Georges Seurat. É um artista incrível, tá? Recomendo que todo mundo dê uma olhadinha. Saindo do ponto, nós entramos em outro elemento visual não menos importante, que é a linha. Segundo Wassily Kandinsky, a linha é o resultado de um ponto e não tem como falar de linguagens visuais sem falar dela, que é a linha. E vou falar
é da linha vertical, horizontal e a inclinada, mas existem muitas outras, a linha quebrada, a linha mista, a ondulada, espiralada. Depois dá uma pesquisada aí nos tipos de linhas que existem, tá? A linha, ela também é usada para expressar sentimentos na arte. Geralmente, quando você usa uma linha horizontal, você quer dar uma sensação de equilíbrio na sua obra. A vertical, você quer dar uma ascensão, tá? Geralmente usado em profundidade, algo que está transcendendo. É muito bacana usar as linhas. Gente, em desenho, tudo tem um porquê, tá? Eu estou falando de Wassily Kandinsky, que ele foi o autor da primeira obra considerada arte abstrata, porque ele foi o mestre no uso das linhas, tá? Eu quero falar um pouco sobre a arte abstrata, essa arte que, infelizmente, ela sofre muito preconceitos. É comum você ouvir as pessoas falando que arte abstrata não é arte, que vê uns rabiscos e acha, isso aí qualquer criança pode fazer, isso não é arte. Gente, presta atenção. Imagine uma criança de 2 anos de idade lendo um livro, sem figuras. Para ela, aquilo não vai fazer o menor sentido porque ela ainda não aprendeu a ler. Na arte abstrata é a mesma coisa, só que em vez de escrita são imagens. É preciso também aprender a ler as imagens. Quando eu não sei ler as imagens, aquilo são apenas rabiscos para mim. Mas o artista, ele sabe exatamente porque cada linha, cada forma foi utilizada. Inclusive, também a cor tem um significado. Então, toda vez que você olhar um quadro abstrato cheio de linhas e formas, não pense que foi feito de maneira desordenada ou aleatória. O artista fez com um pensamento, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele queria transmitir para o espectador um sentimento, algo que ele estava sentindo. A arte abstrata, ela não nasceu para ser compreendida. Esse é o erro da maioria dos espectadores que vão ao museu. Eles param em frente a uma arte abstrata e querem entender. E, gente, a arte abstrata não nasceu para ser entendida, ela nasceu para ser sentida. Na arte, nós temos que aprender a sentir e criar uma conexão com as obras que a gente frui. Tá? Frui, gente, é ver, observar e sentir, tá? Então, essa foi a nossa primeira aula. Nós falamos a respeito que o desenho é uma forma de comunicação. Falamos do ponto, da importância do ponto no desenho e das linhas. O que eu gostaria que você fizesse? Vamos lá. Eu quero que você pegue o seu caderno de desenho, sem desculpa, não tem caderno de desenho, pega uma folha em branco, faz no seu caderno com linhas, eu quero o trabalho pronto. Você vai pegar o papel, suas canetas coloridas, seus hidrocores, lápis de cores, o que for, e você vai montar uma obra com a técnica do pontilhismo, tá? O desenho é livre, você pode usar o tema que você quiser, mas utilizando a técnica do pontilhismo. E também quero que você pesquise os tipos de linhas que existem e faça elas no seu caderno. Tá legal? Combinado? Galera, é isso aí. Foi um prazer estar com vocês. Infelizmente, a gente ainda não pode estar junto. E lembre-se sempre, podemos estar afastados fisicamente, mas estaremos sempre criativamente unidos, tá? Através da tecnologia, não é? A gente usa a tecnologia para jogar papo fora, a gente tem que usar para estudar também, tá bom? Ó, amo muito vocês, tô morrendo de saudade e continuem os estudos. Ah, outra coisa, tá com tempo livre, tá com tempo sobrando, vá produzir arte, vá desenhar, vai pintar, vai fazer escultura se tiver argila em casa.